Tudo bem, graças a Deus. Passei Páscoa direitinho. Aqui só não consegui comprar o ovo da Páscoa, mas toda vez estava difícil de comprar aqui para entregar em casa, né? Mas de resto foi tudo bem. Boa noite, pessoal. Então hoje nós vamos aqui para a nossa sexta aula, tá? Nossa sexta aula do módulo. Lembro que restam 4 para a gente encerrar o módulo. Hoje eu queria falar com vocês, primeiramente, das notas. Eu avisei ainda há pouco, né, faz 1h30 mais ou menos a vocês, de que para vocês acessarem o AVA na guia notas lá, para verificarem quais são as notas, os conceitos que vocês estão até agora. Lembre-se que falta ali 10 pontos, que é uma atividade que eu vou passar hoje, junto com a atividade de hoje, né? Que eu deixei de colocar porque era a Semana Santa. Aí eu vou fazer hoje 2 atividades, mas vão ser bem tranquilas. E aí cada uma vai valer 10, né? Ou então eu faço uma só com valor de 20. Mas depois a gente vai escolher. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, que se vocês entrarem aqui, deixa eu só mostrar aqui como é na tela lá no AVA. No AVA, quando vocês estão na disciplina, ó, se você clicar aqui em nota, tá? Aqui vai acabar mostrando de todo mundo, tá? Aqui um pedacinho da de todo mundo. Mas aí você vai ver sua nota aqui, só a sua, né? Sem ver a todo mundo. E vai aparecer aqui, ó, lá no finalzinho, a nota que está até o momento, tá? Eu lembro que vocês adicionem, certamente, se todo mundo fizer a atividade, fizer direitinho, vai acrescentar mais 10, tá? Então vai ter mais 10 pontos aqui. Então tem algumas pessoas que eu estou ficando preocupado, que eu queria dar uma conversada com vocês. Então, uma pessoa que eu acho que talvez só tenha participado de uma aula, que eu me lembro até agora, é o Agton. Vocês têm notícias do Agton? Vagton, né? Nesse caso, né? Isso, Agton. Professor, faz algum tempo já que eu não falo com ele, mas eu acredito que ele está nativo assim. Sempre eu vejo ele tá online, né? Assim, eu acho que é mais fácil para falar com ele, sim. Ele está nativo, está vivo ainda. Eu vou tentar falar com ele então de novo amanhã, porque ele realmente faltam muitas atividades, sabe? Ele é um caso, ó, basicamente, ó, na turma de vocês, eu tenho o Agton, o Vagton, né? E alguma coisa aqui que faltou, mas foi bem pouquinho. É só um caso aqui do link que eu queria confirmar se a Luane é porque ela fez no outro grupo, parece, né? Luane ainda não está aqui. Sim, professor, ela fez comigo. É o link do vídeo? Isso. Então deixa eu já botar o dela aqui. Ô, professor, Oi. eu fiz com a Luana e com a Isis. Aí elas postaram no grupo de biologia. Aí eu fiquei com dúvida se eu postava no meu também, eu não sei. Não, mas ficou tranquilo. Eu corrigi agora, ó. Então, corrigindo agora e voltando lá para as notas, ó. Então, basicamente, ó, eu não vou cantar as notas, né? Porque é para cada um aí, né? Mas basicamente, então, ó, tem a Daisy também, que eu vi que eu não sei, afinal de contas aí, a Daisy é da turma de Química ou é da de Bio? Da de biologia. A Daisy Penha, né? Pois é, porque ela está com uma série de atividades fazendo como... Ela se registrou na matéria de Química também. Mas aí é algo que eu ajeito direitinho aqui e resolvo com ela. Porque ela fez nas duas, aí a atividade que não fez na outra, tudo bem. Dá para corrigir no final das contas aqui. E na outra turma, aí eu vou perguntar a vocês de 3 pessoas aqui, ó. Uma pessoa é a Patrícia Batista, nunca apareceu, não fez nenhuma matéria. Vocês sabem... Referente à Patrícia, ela passou aí por um problema muito sério, né? Até posso falar porque eu estava acompanhando, inclusive dei algum suporte para ela. Ela perdeu o esposo, né? E até onde eu saiba, ela trancou esse semestre. Tudo bem. Ela se matriculou, né? Sim. E logo em seguida, depois aí houve o falecimento do esposo dela, e ela ficou sem cabeça, né? Sim, eu imagino. Ela
Desculpa, a pergunta foi na pandemia? Foi o coronavírus? Sim, está bem recente mesmo, acho que no começo de fevereiro, por aí, foi no começo de fevereiro. Que pena, rapaz, que tristeza, Deus me livre, né? Que pena. Mas aí tudo bem, então eu falo com a Caed direitinho aí já vejo. Aí também, mais duas alunas que são a Daniele Lino Pereira e a Flávia Nunes, né? A Flávia Nunes, essas duas alunas, eu acho que elas não são matriculadas. Elas também nunca apareceram. Vocês conhecem? Não conheço. Eu acredito, não conheço. Não sei nem de que período elas são. Nem Daniel Lino, nem Flávia, né, Nunes? Não. Beleza, então esse daqui eu vou configurar direitinho porque aí os demais estão certinho, com nota. Acho que todo mundo no frigir dos ovos aí, somando mais os 10 pontos da nota de hoje, todo mundo na primeira nota passou, tá? Não precisa nem a gente se preocupar com recuperação, qualquer coisa, com exceção do Agton. Porque o Agton, mesmo que ele fizesse a próxima atividade e ele tirasse ele não fez o vídeo, né? Então eu queria, se você tiver contato, alguém tiver contato com o Wagton, né? Se ele fez o vídeo com alguém, se ele deixou de postar, porque realmente, somando a nota dele mais 10, ele realmente não consegue passar. Tá? Eu vou pedir para ele entrar em contato aí com o professor. Tá, beleza. Vou passar o seu contato para ele, talvez, não sei, deve ter acontecido alguma coisa, ele se desligou aí. É só o vídeo, porque as outras atividades ele tem feito, mas o vídeo eu não consigo enxergar ele, a não ser que eu não esteja vendo de alguma forma que ele fez o vídeo com alguém. Se ele fez o vídeo com alguém, ninguém citou, né, alguma coisa, porque se ele fez o vídeo somando com o vídeo, aí ele passa tranquilamente na primeira nota, tá certo? Mas fora os demais passam, tranquilo. Bom, então vamos lá, pessoal. Depois dessa primeira parte aqui, só para ficar sabendo, né, a respeito aqui das notas, eu queria hoje falar com vocês a respeito do assunto de hoje, que são ferramentas de interatividade de aula, né, aulas interativas. Então, o que acontece, né? A gente vê que, especificamente, antes da pandemia, a gente já vinha com um desenvolvimento de ferramentas interativas muito boas. Por quê? Porque o ensino EAD, o ensino à distância, você nota um pouquinho eu tinha falado com vocês dessa barreira de participação do aluno um pouquinho, né, de responder, de olhar, de você não estar vendo aí na câmera, porque nem sempre todo mundo tem a mesma velocidade de conexão, para poder todo mundo ficar ali atento ali, né? Então, com isso, o que acontece? Você precisa ficar pescando a atenção do aluno toda hora, para que ele retorne para a aula, né? Para que ele preste atenção e participe de alguma forma. Então, existe uma série de ferramentas que foram desenvolvidas e que agora, excluindo o EAD, né? Além do EAD, mas as aulas presenciais, como a nossa, que se tornaram remotas, a gente precisou, então, começar a estudar essas ferramentas e pelo menos selecionar 2 ou 3 delas. Eu, por exemplo, selecionei 2 mais e tem mais uma que eu ainda estou estudando para poder utilizar daqui um pouco. Para poder você utilizar elas junto com os alunos para poder puxar essa atenção. Então, o que é uma ferramenta interativa, em primeiro momento? Uma ferramenta interativa é uma ferramenta que permite que você, além da aula expositiva, como eu estou fazendo com vocês, você coloque, seja uma pesquisa para o aluno responder, não é o exercício, tá, a atividade, mas é uma pesquisa na hora de você querer saber o que o aluno acha sobre isso, sobre aquilo, se ele tem um conhecimento sim ou não de alguma coisa, ou fazer um quiz também, que é semelhante, mas valendo ponto, né, uns concorrendo com os outros. Existem aqueles quiz de personalidade e tudo, então a gente vai ver um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos, a pessoa explicando como funciona 3 ferramentas importantes, e aí eu vou explicar a ferramenta mais prática e talvez tão utilizada assim, que é o Google Forms, né? O formulário do Google.
Então, essas ferramentas, elas vão ter, assim, essa capacidade ali, vamos dizer assim, de tentar ser mais atrativa para o aluno não ficar somente no ciclo tradicional, que de certa forma até eu estou fazendo muito com vocês, o ciclo mais tradicional, que é o quê? A aula expositiva, converso com vocês, a gente faz um pouquinho de debate na sala, mas no final vai para o lado tradicional de fazer uma avaliação, de fazer um exercício, né? Então, o ideal não é fazer só isso. Isso é o importante, é o essencial da aula, mas além disso, tentar com que puxar mais a atenção de vocês, fazer que seja mais interativo, tá? Então, antes de falar de todas as ferramentas um pouquinho, alguém quer comentar alguma coisa? Poderia se manifestar alguém aí? Tá vendo? É essa interação que vocês vão precisar muito quando se tornarem professores dos alunos, tá bom? Então, quando você fica sem esse retorno, o professor fica sem saber, bom, tá tudo certo, não tá? Então, prossiga, professor, tranquilo. Não, eu sei, mas não é somente dizer prossiga, eu queria saber se está tudo ok, então responder no chat, ou então, como você fez, né, abrir o microfone. Então, é bom todo mundo falar, para eu saber se vocês estão me acompanhando, se vocês estão vivos aí. Tá? Posso falar? Pode. É uma coisa que eu achei bem interessante, que até agora eu acredito que só foi o senhor que fez, foi em forma de questionário. Não são só múltiplas escolhas ou verdadeiro e falso. Várias formas de questionário, não só de um modelo. Isso. É porque para captar aquilo que vocês escrevem, que vocês estão pensando, se vocês realmente estão... se vocês estão, assim, pegando a essência do negócio, né? Mesmo que seja ali, você olhando de novo, lendo aquilo ali, indo responder, mas é isso, estudar é isso. Agora, com o tempo, vocês vão notar que estudar é mais do que isso. Estudar, quando a gente quer estudar para dominar um conhecimento, a gente tem que ir um pouco mais a fundo. A gente tem que, normalmente, qualquer matéria, né, qualquer disciplina, ou qualquer assunto que você queira saber, o bom, tá, para o professor, principalmente para vocês que serão professores, é você começar por entender uma coisa. Bom, eu vou ensinar esse assunto. Qual é o contexto histórico? Quando é que esse assunto surgiu? Quem é que primeiro falou sobre esse assunto? Quem são os autores, né, que são os mais reconhecidos nesse campo? Quem são essas pessoas que trouxeram esse conhecimento? Então, esse é o contexto histórico, é o que a gente chama, quando estuda um pouco mais avançado, né, que é o que a gente chama, é o conhecimento, né, o conhecimento, o estudo do estudo. Vamos dizer assim, a gente, que é epistemologia, quando vocês ouvirem essa palavra, epistemologia é o estudo do estudo, é o estudo de como fazer o conhecimento. O contexto histórico se chama antologia, tá? Então, quando alguém falar para vocês a antologia de alguma coisa, você entender a história, como é que surge o conhecimento sobre esse assunto. Então, a primeira coisa, que é esse contexto histórico, a antologia, ela é importante você saber. Depois, vocês entenderem como é que aquele conhecimento está inserido no dia a dia das pessoas, ou seja, como é que a pessoa vê aquilo, se é que ela vê, né? Tem conhecimento que ele fica muito em um laboratório, em alguma coisa no caso de vocês, e aí no dia a dia das pessoas comuns não vai muito aparecer, principalmente de química e biologia. Mas no dia a dia do profissional de biologia, vocês vão entender ali que vai ter, né, mais ou menos assim, algo do cotidiano. Então vai fazer sentido, né, como é que é aplicado aquele conhecimento. E por fim, depois da aplicação daquele conhecimento, é como aquele conhecimento, mais recentemente e para o futuro, ele vai apontando, ou seja, como é que ele vai avançando nesse momento, como é que ele está avançando no tempo. Se hoje em dia ele está avançado o suficiente que ele não avança tanto mais, ou se ele ainda está sendo avançado bastante. Então, quando você estuda e domina esses pontos aí, pelo menos do conhecimento do assunto que vocês querem falar, vocês vão ficar mais interessados, assim, pelo assunto. Vai ser menos essa aula repetitiva que os professores dão, porque vocês vão se tornar professores, vocês vão precisar estudar para ensinar, tá? Então, por isso, vocês vão precisar fazer esse caminho, normalmente, no conhecimento. Então, para atrair
a atenção dos alunos, é importante utilizar métodos novos. Eu, por exemplo, eu estava pensando ontem e hoje, né, quando eu estava corrigindo a tarefa de vocês, e naquela pergunta que eu fiz, o que é que vocês acham que vai acontecer daqui para frente, né? Como é que, mesmo a gente voltando no presencial, como é que a gente vai poder interagir na sala de aula? E aí eu estava pensando em algumas coisas, e eu queria jogar para vocês aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, por exemplo, ferramentas como essa que eu vou apresentar hoje, seria interessante o professor, eu vou tentar fazer isso pelo menos, ele propor naquela hora na aula isso, entendeu? Já que o aluno, na maioria das vezes, o aluno leva o celular, então, desde que ele possa responder ali um quiz ou alguma coisa, uma interação no celular, porque graficamente você pode apresentar muito melhor, entendeu? Então, eu acho que isso é muito válido, vai ser algo que estimula mais o aluno do que o aluno também ficar, mesmo na sala de aula, mas que o aluno fique somente olhando, respondendo sim ou não. Pode falar? Pode falar, Daniel. Boa noite, professor. Boa noite. Então, com relação a isso, o professor está entrando no assunto, que eu achei muito interessante, agregando juntamente, eu acho muito bacana também, que nem a Valéria também ressaltou, essa questão de a gente ter um questionário, ter uma coisa mais em aberto, que a gente pode se expressar, que a gente pode ficar menos inseguro de ter uma questão específica de marcar, e mais tipo a vontade para poder expressar, para poder dizer o que entendeu do conteúdo sem estar preso, sem ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma informação científica ou muito precisa do vídeo, ou de algo que a gente teve que acompanhar. Essa facilidade de nos permitir expressar conforme identificamos, entendemos, é tanto bom para a gente quebrar um pouco dessa insegurança, né? Quanto para o senhor também ter um feedback muito mais aplicado do que um aluno que apenas se entrou num assunto de forma lógica, de forma apenas robotizada, assim, mais levando para um lado mais de humanização, né? De saber o que ele entendeu realmente a fundo, mesmo que errado, mesmo que próximo, mas o que realmente foi captado com relação a isso. Fora que esse método, cheguei a estudar um pouco das palestras do Piazzi, né? Falando sobre bastante educação, e ele usa justamente, ele diz que essa é a melhor técnica, é você passar o conteúdo, como o senhor faz, depois aplicar um questionário básico e aberto para poder ter uma margem, um conhecimento até de si mesmo. O que eu entendi, o que eu compreendi daquele assunto? E diz que esse é o melhor método para memória a longo prazo, para poder passar em concurso, para se desenvolver em forma de questões. Só isso mesmo. Beleza, obrigado pela participação, Daniel. Então, nós estamos quebrando a cabeça e é isso que eu estou tentando passar para vocês, assim, vocês, para o futuro agora, vocês vão ser professores pós-pandemia, né? Vocês vão pegar uma sala de aula já diferente da que eu peguei no começo do ano passado e agora nesse ano, e vocês já vão pegar uma situação onde a gente vai voltar, que eu vou pegar também no ano que vem, que voltamos da pandemia agora. A sala de aula é a mesma? Não. Algumas práticas, é lógico que elas vão se manter, né? Mas, por exemplo, essa utilização dos questionários. Por que eu escolhi colocar os questionários abertos no AVA? Daquela forma, né? De você poder responder lá, digitando mesmo, indo estudar, fazendo consulta também. Mas por que ali, especificamente? Para você não precisar ficar fazendo ele no Word, em PDF, transformando em PDF e colocando lá. Eu fiz isso só no primeiro, né? Mas justamente por quê? Porque eu sei que aquilo pesa para quem está somente com o celular. Então, a gente está entendendo isso, sabe? Não, todos os professores do IF estão tentando entender isso ainda, né? Alguns já pegaram mais isso, outros ainda estão nesse caminho. Mas você entender que o celular é o caminho do aluno agora, tá? Vocês serão professores nesse sentido. É o caminho para o professor seguir, né? Como instrumento, lembrar que o caderno, as coisas são importantes, mas ele perdeu um pouquinho o protagonismo, sabe? Agora, a história do celular, o celular é realmente o instrumento do aluno. Se alguém quiser falar, pode falar. Então, pode falar, Reginaldo? Sim.
Na realidade, é uma pergunta aí para compartilhar aí com o professor e os demais colegas. Nós estamos vivendo na era tecnológica, né? A molecada hoje ela é ligada nos 20. Sim. Só que muitas vezes nós podemos se deparar com a situação de que a escola em si, ela não tem como dar esse suporte tecnológico. Então, Sim. O que o senhor sugere aí, se, digamos, numa realidade, nós, como futuro professor, vivenciar essa situação? O que eu te digo, Reginaldo, assim, apesar de tudo, a gente está... Vamos ver o contexto para vocês, especificamente. Vocês serão professores de Química e Biologia. Então, ao ser professor de Química e Biologia, vocês já não vão pegar o aluno que não tem um celular. Normalmente, vocês vão pegar um aluno que, na maioria das vezes, assim, eu te digo assim, com uma boa chance de ser 100% da sala, que ele vai ter um celular, né? Por quê? Por causa da faixa de idade das aulas que vocês vão dar. Então, vocês vão dar aula para alunos que vão desde 14, 15 anos de idade, né? 14 até 19, estourando 20 anos. Então, essa vai ser a faixa média de idade do público de vocês, né? Do público de alunos. Esses alunos, eles normalmente têm celulares, tá? Então, eu já passo para você, tá, Diego? Então, o foco nesse sentido o que é que eu posso fazer de conteúdo que seja possível dele fazer pelo celular. Aí você pode me dizer assim, pô, professor, mas quer dizer que o caderno e o lápis deixarão de existir, assim, nesse sentido? Não, eu não estou dizendo que para hoje, né, pelo menos para os próximos 5 anos, que o caderno vai deixar de existir, não. Mas a possibilidade do que fica registrado online, ela está trazendo um novo significado para a gente. Uma das ferramentas que eu vou explicar para vocês agora, essas duas primeiras aqui, o Powtoon e o Padlet, vai fazer vocês entenderem uma coisa de sala de aula que é muito interessante, assim, que inclusive a vantagem do Padlet em relação ao AVA, e ele não exclui o AVA, tá? Mas eu vou falar daqui um pouquinho. Ia falar alguma coisa, Daniel? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que meio que já ficou respondida com a delonga da sua explicação, professor. Era referente a, tipo assim, que nem pegando o embalo que o Reginaldo ressaltou da dificuldade, e eu pensei no contexto onde, por exemplo, eu cresci, os jogos eram mais introspectivos, né? Eram tipo competições que você tinha no computador, ali nos anos 90, 93, a gente teve muitos jogos que eram tipo Galaxy, eram coisas que não eram online. E hoje em dia a gente percebe que há uma fadiga, sei lá, psicológica, há uma questão de competir, de querer se comparar, né? Sim. E vem muito dos jogos hoje em dia, que todos os jogos que bombam, que tem grande alcance, já deixam de ser introspectivo para ver o seu melhor recorde, mas você sempre está numa tabela que compara os outros. Aí eu ia perguntar como a gente faz para reverter isso, porque a gente sabe do poder dos estudos, a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ver dessa forma o ensino sendo aplicado pela tecnologia, mas a gente percebe que teve um certo patamar quando se tornou redes sociais, algo mais assim, a internet passou a ser mais um entretenimento, já passou de ser um computador lógico, uma coisa para solucionar, para gerar trabalho, mas passou algo para se divertir, para brincar, para rir, para fazer piada. E como a gente consegue reverter isso, ou pelo menos mostrar, tipo assim, olha, eu sei que o marketing, eu sei que tudo foi cegado para ser algo assim, para ser algo ruim, para fazer coisa errada, para aprender isso, mas agora voltar para mostrar, olha, você pode estudar, você pode usar isso e ser um grande profissional. E eu acho que ficou meio já explicado na questão que você falou, que hoje em dia já estão desenvolvendo aplicativos ou coisas que foquem mais, mostrando com delicadeza, né, para que as pessoas consigam ter uma aceitação melhor. Então, Sim. É isso. Sim, o jogo em si, Daniel, a competição do jogo em si, ela não é ruim de todo, não, sabe, assim, existem muitos estudos ainda mostrando que é um pouquinho controversa até o momento, até o que se sabe até agora, né, pesquisas feitas, que a gente chama esse processo de colocar uma ferramenta para o aluno de jogo, para eles competirem entre si para fazer uma tarefa, alguma coisa, a gente chama ele de gamificação, tá? Então, a gamificação, ela ainda está começando na educação. Ela não é amplamente utilizada, mas os professores já começam, né, a fazer isso.
realmente a gente sente que a competição ela tem um lado positivo, ela tem um lado bacana, como uma gincana. A gente não fazia a gincana, né, antigamente nas escolas, onde todo mundo tinha que responder para ganhar ponto. Quem ganhasse ali ia ganhar a Olimpíada lá da escola, os jogos internos da escola. Então, assim, tem esse aspecto positivo da competição. Ele é bom nesse sentido, que é para dar um estímulo, para o jovem entender que o estudo também é algo que o alavanca, né? O levanta naquela situação. Especialmente, assim, os valores da nossa sociedade. A gente tem muitos valores da sociedade, no caso do Brasil, onde, às vezes, até importado isso dos Estados Unidos também, um pouquinho, por causa dos filmes e de tudo, de que a educação é algo de nerd, né? Algo, às vezes, negativo, não é positivo. Eu não sei se vocês... gamificação, tá? Eu vou escrever aqui. Gamificação. O caso, por exemplo, nerd, eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? Nerd é um termo que nos Estados Unidos, em inglês, esse termo é negativo, na verdade. Aqui no Brasil, a gente está usando, às vezes, um pouquinho como se fosse positivo, e lá, às vezes, também querem colocar como se fosse, mas não é. Na verdade, lá nos Estados Unidos, você usar o termo nerd é negativo, é pejorativo. Quando você quer usar o termo que a pessoa é ligada em tecnologia, é inteligente e tudo, é o termo geek, né? G-E-E-K. Então, mas aqui no Brasil a gente começou a dizer nerd como se fosse no sentido de geek. Isso, no sentido de geek, Daniel. E então, assim, a competição tem esse lado positivo. O lado negativo, que é o que você está falando, existe, sim. Ele é até perigoso porque o aluno pode se ele nunca chega numa pontuação boa, sempre vê os outros ganhando, ele começa a achar que ele não é capaz. Mas também uma tarefa pode fazer isso, tá? Uma avaliação, uma tarefa, ou um excesso de tarefa também pode fazer isso. Então, há muitos estudos que são controversos nesse sentido, quando eles dizem uma coisa ou outra, tá? Eles dizem, tem hora que eles dizem, olha, você fazer avaliação aumentou em tantos por cento o interesse do aluno. Já outros dizem, aumentou em tantos por cento o estresse do aluno. Então, a gente ainda não tem uma postura certinha do game, se ele é tão bom ou não. Quando eu capturei na sua fala assim, para a gente arrefecer, né, para a gente não usar tanto o game. Não, o bom é você testar não com muita intensidade, assim como, por exemplo, não utilizar sempre, todos os dias, toda hora, com os alunos. Mas se você, vamos dizer, marcar no mês, você tem, vamos lá, 8 aulas, né, 2 aulas cada semana, se você pegar pelo menos 2 aulas no mês e for a aula dos jogos para fazer, isso é bacana, porque aí os alunos já vão tendo aquela antecipação, se preparando, então isso é bacana. Talvez a intensidade é que seja o segredo, assim, para que não seja um negócio estressante, sabe? Porque esse questionamento grande da pedagogia, se tornando assim, né, a pedagogia mais moderna como hoje, onde você quer que o aluno goste de estudar. Então, o segredo é querer fazer com que o aluno goste de estudar, porque, para você ter uma ideia, existe um método, que eu gosto muito desse método, para mim, na minha vida pessoal, ele funciona muito mais para eu aprender, mas eu vejo ele pouquíssimo implantado aqui no Brasil, em qualquer coisa. É um método que é por projeto. Eu não sei se vocês já viram dar aula, ou conhecimento, ou estudos por projeto. Estudo por projeto é assim, por exemplo, digamos que na aula de química, o objetivo da aula, em 2 meses, vai ser, eu vou dar um exagerado, assim, né, que eu não sei exatamente como é na aula de química de vocês, mas digamos assim, que seja desenvolver um shampoo. Então, todas as aulas, antes de chegar o dia de apresentar o shampoo desenvolvido lá na classe, vai ser ensinando o que é um shampoo, como são os componentes químicos do shampoo. Lógico que antes vocês tiveram as aulas de química básica, né, de química orgânica, tal, tudo isso, até chegar ao ponto de serem capazes das aulas de laboratório de extrair os componentes para poder fazer um shampoo. Então, uma das aulas, ou um conjunto de professores, coloca naquele ano um projeto que vai ser parte da aula de cada um, que é fazer o shampoo. E aí tem 2 meses para fazer o shampoo. Então,
esse tipo de aplicar a química nesse sentido, entendeu? Ele traz ao aluno talvez, né, um entendimento melhor da aplicação prática da química, fazendo com que ele note o que é, posteriormente, o processo de trabalhar no laboratório, entendeu? Então, esse por projeto, para mim, como é que... Eu sou da área de informática, então, para mim, como é o que funcionam os treinamentos? Por exemplo, eu sou da área de informática e trabalho muito com programação. Então, quando eu faço um treinamento de alguma linguagem ou de alguma tecnologia, então eu pego e se eu faço um treinamento desse de projeto, então o treinamento todinho vai ser tudo a respeito daquela linguagem de programação, daquelas técnicas, para fazer, vamos dizer, um website parecido com o Mercado Livre, para vender produtos. Então, no final, como é que a gente conclui o objetivo, né? Como é que faz do projeto? No final, sair com um produto que é o website pronto. Então, essas são técnicas que elas precisam ser mais exploradas, sabe? É meio que um sonho, um pouquinho, por quê? O que é que a gente, como professor, quando vocês forem professores, vocês vão notar isso, agora que vocês ainda estão se preparando, o mundo parece ser infinito, né? Mas quando vocês começam a notar que vocês têm no horário, a preparação da aula, que vocês têm todo aquele momento ali de preparação, do tempo administrativo na escola, de tudo, esse tempo todinho, embora que você tenha o tempo de preparação de aula, ele te consome tanto que fica, às vezes, pouco tempo para preparar dentro dessa aula, né? Principalmente se você dá 2 horas de aula por semana. Então, por exemplo, no IFRO, no dia de hoje, por exemplo, o que é que está acontecendo de bom? Deus o livre, né? A pandemia é muito ruim, mas vamos dizer assim, o que é que acontece no módulo de bom? O módulo, a gente tem 4 aulas, que são 4 horas por dia, né? Que em teoria é muito para online, porque online você fica muito pesado. Mas se a gente, ao voltar presencialmente, por exemplo, mantivesse o módulo, só que em aula prática, lá na hora, com um professor, com 2 professores no máximo, por noite, né, por dia, eu acho que isso faz você ensinar melhor e com maior capacidade para o aluno, entendeu? Porque vocês vão ver que uma aula por semana, por exemplo, o professor que pegar uma aula por semana, né, 1 hora aula por semana, cara, é muito difícil você fazer o assunto caber na cabeça do aluno. Porque o aluno só tem 1 hora dedicada em sala, e fora que ele vai estudar alguma coisa, mas ele esquece. Aí na outra semana você vai reforçar, aí de novo ele não lembra mais do que foi na aula passada. Então, assim, isso é um pouco problemático na vida do professor. Então, o projeto tem que ser a escola, ela tem que desenvolver já a pedagogia dela todinha, voltada para isso, entendeu? Então, isso é que é difícil. O IFRA, ele tenta muito, se esforça muito em fazer isso. Mas a gente cai na realidade de todas as escolas, que a gente precisa preparar a aula. E a gente precisa seguir um calendário que ele não é, vamos dizer assim, engessado, mas a gente tem que cumprir as determinações do MEC e tudo, já que a gente é uma escola que segue ao pé da letra tudo que é colocado de legislação, entendeu? Então, isso que é o grande desafio. O que é que a gente consegue fazer a mais? E o IFRO consegue fazer, porque o IFRO coloca em feiras de ciência, coloca o aluno para poder fazer projetos, para publicar. Então, esse ano passado, ele está um pouco complicado por causa da pandemia, mas a gente consegue fazer os editais para o aluno tentar fazer um projeto de pesquisa, né, um projeto de extensão. Então, isso tudo combinado vai fazer com que o aluno se sinta mais engajado, tá? Eu não sei se eu alonguei muito aí, mas eu tô tentando responder aí nesse sentido, tá? Bom, eu vou então falar agora da primeira ferramenta, tá? A primeira ferramenta é essa. Eu quero mostrar para vocês, ó, que até aqui, ó, eu tenho mais ferramentas mais diferentes uma da outra, né? Até o Google Forms aqui. E a partir daqui para baixo, todos esses aqui são basicamente de quiz, de perguntas e de respostas. E um é parecido com o outro, a diferença serão detalhes, né? Então, desses aqui, eu vou mostrar para vocês 2 só, tá? Então, eu quero mostrar para vocês primeiro o Powtoon. O que é o Powtoon? Vou colocar aqui.
E aí, gente, tudo bem? Eu sou o professor Valdinei e neste vídeo eu quero fazer uma apresentação do Powtoon, ou seja, mostrar o que é esta ferramenta, o que é este software, ok, gente? Esse vídeo se faz pela necessidade, né, de que muitas pessoas que entram no canal aí perguntam o que é o Powtoon, porque se deparam com uma variedade muito grande de vídeos sobre esse software e nem todos conhecem. Né? Na verdade, a maioria das pessoas não conhece. Então, as pessoas até conhecidas da gente perguntam, tá, mas o que é o Powtoon? A gente grava tantos vídeos. Então, esse vídeo é principalmente para esclarecer isso, para as pessoas que estão chegando no canal aí e que vêm por causa do PowerPoint, que vêm por causa da edição de vídeos, que é algo mais conhecido, e que se depara, às vezes, com umas ferramentas, com softwares que não são tão conhecidos assim, mas que não deixam de ser importantes. Muito pelo contrário, são muito importantes. Ok, gente? Então, assim, o Powtoon é um software para criação de vídeos animados, para criação de animações. Então, você vai expor um projeto, você vai expor algo para sua empresa, ou você vai expor algo na escola. Então, você usa o Powtoon para criar esses vídeos animados. Eu tenho aqui um vídeo aqui que eu criei para boas-vindas, né, para ano letivo. Eu vou mostrar aqui rapidinho, né, um vídeo bem curto dessa animação que eu fiz aí, tá? Então eu vou botar aqui em tela cheia e vou dar um play. E é isso aí, gente. Então esse foi um vídeo bem curto. Eu criei aqui vários vídeos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu criei vários vídeos já, né, além desse, né, um vídeo aqui sobre sonhos. Eu tenho um vídeo de retrospectiva lá do ano de 1917 que eu fiz. Aqui os idiomas mais falados do mundo, também criei um vídeo desejando um feliz 2018, né? Feliz ano novo. Aqui tem dois, graduação, enfim. Então eu tenho vários vídeos com essa ferramenta, tá? O Powtoon é um software que é usado essencialmente online, então, geralmente, para as pessoas conseguirem usar ele offline, geralmente eles têm que pagar um pacote, uma mensalidade para poder usar assim. Claro que a pessoa dá o seu jeitinho aí, tem pessoas que mandam lá para o YouTube e baixam por lá, ou mandam para o Facebook e baixam por lá, isso também pode acontecer. Mas o Powtoon ele é um software que ele foi feito para usar principalmente online na versão gratuita do software, para baixar para usar offline, mas, né, na versão paga. E aqui, né, eu tenho alguns templates aqui, né, só para você entender que existe toda uma gama, existe toda uma variedade de templates, né, para que serve. Então aqui tem teacher, né, para professor, que é mais na área da educação, mas tem coisas pessoais, aqui feriados, inspiração, eventos especiais como graduação, né? Tem muita coisa aqui, tá? Dá de fazer um convite de casamento, dá de fazer um vídeo de aniversário, um vídeo de Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, né? Aqui para trabalho tem muita coisa aqui em trabalho também. Vou botar aqui, ó, treinamentos e tutoriais. Tem uma série de vídeos aqui mostrando como fazer um treinamento, um tutorial para empresas, né? Vou ver uma preview aqui para mostrar para você como funciona. Aqui eu coloco uma imagem. Então, pessoal, eu acabo utilizando, editando na ferramenta, eu acabo inserindo imagens, eu acabo inserindo texto, eu posso traduzir esse texto, né? Aqui está falando sobre objetivos do treinamento, quais são dessa sessão de treinamento, o que nós vamos fazer, né? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 e assim por diante. Então a gente acaba traduzindo ou a gente acaba criando o próprio vídeo animado. A gente pode mudar tudo isso aqui, a gente pode inserir imagens no fundo, a gente pode inserir vídeos. Então tem uma série de coisas que dá de fazer com essa ferramenta, com esse software. Aqui objetivos, o que nós vamos fazer, o que nós precisamos fazer para cumprir esses objetivos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver educação. Aqui tem para tanto professor como estudante. Trabalhos escolares. Deixa eu ver aqui.
eventos especiais, um vídeo de agradecimento, de graduação, né? Parabenizando. Deixa eu ver aqui, holidays. Aqui, ó, feliz ano novo. Então dá de fazer muita coisa legal, gente. Muita coisa legal mesmo, tá? Como o Powtoon. Então eu espero, assim, que vocês assistam os vídeos aí do canal. Tem muita coisa. Bom, vocês viram, né? Então, ela é uma ferramenta basicamente de você fazer vídeos animados. Existem outras ferramentas que são gratuitas, como, por exemplo, eu vou digitar aqui ó, no chat, existe uma ferramenta chamada OBS Studio, tá? O que é que o OBS Studio é e faz? Vocês imaginem, a gente vê, todo dia a gente assiste o jornal, assiste a emissora de TV, e nela aparece agora, principalmente agora com a pandemia, aparecem aqueles quadros bonitinhos, onde bota duas câmeras, onde bota lá uma legenda, bota um subtítulo, né? Você sai colocando ali para aquela janela ficar bonitinha para você. Tudo isso é possível com o OBS Studio. Então, ele é um software de gravação, é um estúdio de TV mesmo. O Powtoon, ele vai servir nesse sentido para você fazer essas animações. Nem sempre o professor ele quer que fique aparecendo, como estamos nesse momento, somente o rosto. Somente o rosto, né? Então o que vai acontecer normalmente é isso, é que você vai começar a arrumar ferramentas como essa que facilitem, de alguma forma, você criar uma animação para explicar alguma coisa, tá? O próximo que eu vou mostrar para vocês, ele já é um assunto completamente diferente. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre o Powtoon, querem comentar alguma coisa? Posso prosseguir, então? O senhor pode disponibilizar depois aí o site para baixar esse software aí, professor? Eu posso. O baixar, ele é pago, mas eu vou colocar... Aí eu vou colocar aqui no chat, tá? Aí vocês copiam, eu vou colocar todas as referências, ó. O Powtoon, ó, eu vou só mostrar aqui para vocês. O Powtoon. Deixa eu só mostrar para vocês. O Powtoon é esse site aqui, ó. Deixa eu só... Então, quando você acessa esse site, é só você fazer o seu cadastro lá, né? Você pode cadastrar com o seu e-mail, Gmail lá do Google, senha do Google, e aí você vai poder fazer algumas coisas gratuitas. O problema é que esses sites, eles precisam faturar, né? Eles precisam ganhar de alguma forma a renda deles. E aí, se você precisar trabalhar sem ser com ele online, aí é a versão paga. Você vai ter que pagar mensalmente lá um valorzinho lá em dólar para poder utilizar o site. Mas dá para usar uma série de coisas gratuitas, tá? O OBS Studio, não. O OBS Studio, basta você botar assim, OBS Studio Download no Google aí, que é gratuito. Aí ele já funciona. E aí o que é que eu recomendo? É que para vocês estudarem vídeos do OBS Studio, como é que ele funciona no YouTube. O YouTube tem muitos vídeos do OBS Studio, do zero, né? Você começando do zero. Instalei o OBS Studio agora e não sei nada sobre ele. Começa do vídeo lá, bem simples, que você vai entender direitinho. O próximo aplicativo que eu quero mostrar para vocês é também de um vídeo chamado Padlet, né? O que é o Padlet? Eu vou só colocar o vídeo para vocês aqui. Pode falar, Luane? A Luana conhece bem desse aplicativo. Ela estava me mostrando que ela usa em outra matéria. Beleza, o Padlet, né? Sim. Ela me mostrou alguns trabalhos que ela fez. É bem legal. Então, ele é bacana. Ele é o que eu quero comentar com vocês, que em relação ao AVA, o AVA faz um pedaço disso, mas ele faz um pedaço mais, vamos dizer assim, do professor para o aluno, né? De um lado só.
E o Padlet, eu quero ver se vocês vão entender direitinho. Ó. Vamos assistir essa apresentação. Para ver o que é que vocês entendem dele. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao canal TechTeach. E hoje vamos com uma super dica para você, professor. Hoje nós vamos falar do Padlet, uma ferramenta muito bacana. O Padlet é um aplicativo, ou você também pode acessar pelo site padlet.com, e lá você pode produzir murais, onde todos os convidados podem contribuir com arquivos, com imagens, com textos. Eu vou mostrar aqui o uso do aplicativo. Esse é o logo do Padlet. Para acessar, você vai precisar fazer um login. Pode ser por uma conta Google mesmo. Depois de feito o login, é essa tela que você vai visualizar. Para fazer o seu mural, você deverá clicar no botão rosa, no Fazer ou Make. Você deverá escolher qual layout que você vai querer para o seu mural. Existem vários, como vocês podem ver nessa tela. Hoje nós não vamos detalhar cada um deles para que o vídeo não fique tão longo. Para fazer o exemplo, eu vou escolher o primeiro deles, o vermelho, que é a opção mural. Ela é bastante usada e bem intuitiva. Toda vez que vocês escolherem um layout, vocês já terão uma configuração, ou seja, um plano de fundo, um título e uma descrição do mural de vocês. Mas nós podemos atualizar. Como? Basta clicar no ícone de configurações no superior da tela. Aqui vocês vão poder alterar e colocar o nome que vocês quiserem, o título que vocês quiserem. Vamos colocar um exemplo aqui, vou colocar uma turma, 8º ano. Você pode colocar o nome que você quiser. E também vou mudar a descrição. Ela pode ser uma descrição relacionada a uma aula ou algum objetivo que você queira. Então, eu vou colocar aqui o nome do professor e o conteúdo que nós estamos trabalhando nesse momento. Prontinho. Aqui embaixo, vocês também podem escolher um ícone para a descrição de vocês. Agora, mais embaixo, em Wallpaper, papel de parede, nós vamos trocar esse fundo de tela do nosso mural. Então, aqui eu vou escolher uma cor sólida. Vou escolher um fundo branco. Basta clicar em cima da cor que você quiser para que seja o seu fundo, ok? Bom, nós também podemos configurar fontes, mas deem uma olhadinha aqui embaixo. Aqui você também pode permitir ou bloquear comentários dos usuários. E em reações, você pode selecionar algum tipo de reação para os posts. Nenhum, o like ou também algum tipo de votação. Pode ser estrela, pode ser nota. Vamos deixar o like. Aqui você também pode solicitar a aprovação do conteúdo que for enviado. Somente se o professor aprovar, todos os alunos poderão visualizar. Agora basta salvar e o nosso mural já está pronto. Essa é a tela que o aluno visualiza quando ele recebe o mural. Agora nós vamos simular aqui o post como se fosse um aluno enviando. Também pode ser um post do professor, onde o aluno apenas visualiza. Aqui o aluno deve colocar um título e ele também tem um espaço abaixo onde ele pode escrever um texto. Eu vou colocar aqui uma descrição, que pode ser o tema de uma das aulas. Na barra inferior, a descrição, vocês têm alguns botões onde vocês podem verificar quais são os arquivos que podem ser enviados. Clicando nos 3 pontinhos ao lado da câmera, vocês vão ver esses ícones aqui. E essas são as possibilidades de envio: upload, link, Google, foto, filme, voz, entre outros. Vou clicar aqui na ferramenta Google para que vocês vejam quantas possibilidades a gente tem só nesse comando. Aqui é como se o aluno estivesse no Google mesmo. Ele deve digitar a busca nessa barra de pesquisa e logo abaixo ele tem algumas opções. Então ele pode procurar por imagens, vídeos, GIFs, áudio e até mesmo alguma página da web. Vamos escolher um arquivo qualquer apenas para mostrar como exemplo e já está fazendo o upload. Lembrem-se que nós temos outros recursos, ok? Não apenas a ferramenta Google. O aluno pode enviar textos, imagens, vídeos, até mesmo áudio. Agora já está pronto. Nós já criamos um mural e simulamos um post. Você pode ter vários posts aí e várias contribuições, para que o trabalho fique bastante rico. Agora, para compartilhar esse mural com os alunos, basta clicar nos 3 pontinhos ao lado do coraçãozinho, lá no canto superior direito. Aí vocês vão ter 2 caminhos bem simples. O terceiro, que é copiar o link e divulgar aos alunos, ou o segundo, que é o QR Code. Essa imagem que aparece aí você divulga para o aluno.
Você também pode exportar esse mural que você criou, imprimindo, salvando como imagem, como PDF, em Excel, em CSV. Caso o aluno já tenha feito o trabalho, fica uma ideia aí para você salvar como uma avaliação. Ainda no mesmo local, você vai encontrar o comando Change Privacy, e é lá que você vai poder alterar as configurações de privacidade. Quando você cria um Padlet, quando você cria um mural, ele já tem uma configuração pré-determinada. E agora eu vou mostrar para vocês como modificar isso. Apareceram 4 diferentes formas de privacidade. Você tem aqui o privado, onde você precisa incluir os membros que vão visualizar o Padlet. O password, onde os participantes vão precisar de uma senha que você vai colocar. Quando você clica no senha, logo aqui embaixo você vai ver um quadro verde e lá você vai ter as permissões do visitante. A primeira, ele pode apenas ler. A segunda, ele pode escrever e enviar arquivos. E a última, ele tem liberdade total, podendo até editar o Padlet. Aqui você pode criar um Padlet, um mural, e enviar as contribuições e o aluno só vai fazer a leitura. Mas nós vamos deixar o padrão, que é o segundo, onde o aluno também pode escrever e pode enviar contribuições, tá bom? Bom, agora só relembrando aqui, nós temos também o secreto. O secreto você precisa divulgar o link ou o QR Code. Nós ainda também temos o último ícone, que é o público, que você pode tornar público o seu mural. Aliás, existem muitos murais prontos bem interessantes. E agora está pronto. Agora é só deixar a criatividade rolar e criar muita atividade bacana. Espero que vocês tenham gostado e depois comentem aqui como vocês usaram o Padlet em suas aulas. Então, vocês viram como é bacana? O que é que o Padlet, eu vou botar aqui o site, tá? O que é que o Padlet, ele é bem interessante em relação ao AVA, por exemplo. É que vocês veem que o AVA, o aluno depende do que o professor colocar para ele como atividade, né? Então, isso desconsidera uma coisa interessante. O conteúdo, minha gente, principalmente achar conteúdos já existentes, né? É lógico. Ele não é exclusivo do professor. Então, isso tem que ser bem entendido. Nesse momento, eu estou professor de vocês, mas vocês também têm a bagagem de conhecimento de vocês. Vocês também fazem pesquisas no YouTube. Vocês vão lá, veem na internet. Tem coisas que certamente vocês estão mais viram essas coisas mais adiantadas do que eu. Então, esse compartilhamento, a forma de compartilhar que hoje existe, que a gente faz no Facebook, no Instagram, né, Twitter, são essas coisas que existem que fazem com que a sociedade de hoje ela seja muito mais aberta no sentido de estudar, de transmitir conhecimento do que já foi no passado. Então, o Padlet ele é muito interessante nesse sentido. Ele é realmente para fazer o aluno compreender que ele também é uma pessoa ativa na aula. Ele pode colocar ali conhecimento, pode colocar algum texto para outros alunos verem, alguma fonte de conhecimento que adicione mais a aula, entendeu? Então, esse é um aplicativo extremamente, assim, olha que eu te digo, ele é algo que, fantástico. Existe também o Trello, tá? Que é parecido com ele, que vai nessa mesma onda, né, nessa mesma pegada, mas que são todos muito bacanas, são todos muito bons. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o Padlet? Vocês entenderam direitinho como é que ele funciona? E qual é a diferença dele, dele como mural, né, para o AVA, que é mais institucional ali, no sentido de eu coloco a atividade, você faz a atividade e entrega. Todo mundo entendeu aí a lógica do Padlet, que é diferente disso, né? Que é para colocar prints. Beleza, né? Então, de ferramentas que eu queria mostrar, deixa eu ver se tem uma outra ferramenta aqui. Eu vou mostrar aqui o Brand Quiz, tá? Que ele é um também. Pessoal, prometo que esse é o último de vídeo para mostrar, tá? Para não cansar muito vocês.
2. Você vai fazendo tudo super simples. A experiência do usuário, ou seja, a curva de aprendizado é muito pequena, você aprende tudo. Voltar só um pouquinho. Várias outras coisas você pode fazer, calculadoras, faça seu orçamento. Aí tem lá a calculadorazinha, clique, você quer uma palestra de 2 horas, aí multiplica por 1.2. Você vai fazendo tudo super simples. A experiência do usuário, ou seja, a curva de aprendizado é muito pequena, você aprende tudo de forma intuitiva na plataforma. Você consegue criar vários tipos de teste em segundos. Você consegue aumentar o tamanho da letra, aumentar o tamanho do rating da votação que você vai fazer. Você consegue colocar múltipla escolha, respostas abertas, votação ali de 1 a 10, 1 a 5, vários itens diferentes. Fica lindo. Você pode escolher vários modelos de templates diferentes. E, no final, é só clicar em publicar. E aí você pode publicar na internet para qualquer pessoa entrar. É fantástico, vale muito a pena. E aí, basta usar a sua criatividade para saber como conseguir leads e potenciais clientes para você. Brandquiz.com e está numa oferta lifetime por tempo limitado. Vale muito a pena dar uma olhada nessa oferta, tá bom, gente? Mais um minutinho. Você pode também configurar o que você fez aí para que as respostas sejam obrigatórias ou não, pode ser opcional, a pessoa pode pular sem responder. Você pode colocar aí o Logic Jump. O que é isso? Dependendo da resposta que a pessoa colocar, se ela escolheu a letra A, vai para uma pergunta X. Se ela escolheu a letra B, a próxima pergunta é pergunta Y, já é outra pergunta. Esse é o Logic Jump. E várias outras coisas e configurações você pode fazer. Você pode editar para português várias frases do quiz e no final você coloca seu teste online na hora. Vale muito a pena. Dá uma conferida nessa ferramenta, eu uso muito. Essa e o Outgrow.com, que o Outgrow para mim também é campeão para fazer quiz e calculadoras. O Outgrow hoje, para quem conhece as duas e quer saber a comparação, o Outgrow.com é mais robusto, tem mais features, mais funções para você mexer. Porém, o Brand Quiz não fica para trás com seu design simples e rápido de colocar, e é fácil a interação. O Outgrow está mais tempo no mercado aí também, mas ele está mais à frente em relação a funções. Eu adoro o Outgrow e adoro o Brand Quiz pela simplicidade de uso. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta e até a próximo vídeo com mais ferramenta que poucas pessoas conhecem e que pode ajudar muito você e o seu negócio. Um abraço para você. Então, pessoal, aquela é uma ferramenta... Oi. Ops, não responda. You're welcome. E aí, eu sou Gavin, ativo dos Estados Unidos. Que tá passando o vídeo do YouTube aí. Deixa eu falar um pouco. Então, essa última aí, esse Brand Quiz, né? Ele é uma ferramenta que permite você fazer, então, essas pesquisas de personalidade, pesquisa na sala de aula. Então, eu vou mostrar para vocês agora, já que a gente está perto já um pouquinho de encerrar a aula, como é que a gente faz, nesse caso aí, a ferramenta mais fácil do mundo, que é o Google Forms, tá? O Google Forms é gratuito, todo mundo que tem uma conta no Google, né, acessa tranquilamente. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, você acessa o Drive, Google Drive, tá? Conecta com uma conta sua, né? Então, por exemplo, eu conectei aqui com a minha conta de professor, né? E aí eu vou pegar aqui e venho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essa opção aqui, ó, de criação de novo? Vocês enxergam a tela minha aqui? Estão enxergando direitinho, né? Digam sim no chat, ou então alguém abra o microfone. Sim, né? Então, você vem aqui em novo, ó. Quando você clica novo, existe essa opção aqui, ó. Formulários do Google. Aí é um formulário em branco ou com base no modelo existente. Bom, vamos pegar um em branco, que fica mais fácil primeiro.
Então, formulário em branco, eu vou aqui fazer uma pesquisa com vocês. Então, digamos assim, que a pesquisa seja, né, por exemplo, você gostou da ferramenta quiz, né, por exemplo? Você gostou? Exemplo das ferramentas de quiz. Então, pronto. O nome dele é exatamente a mesma pergunta. Então, observem que quando eu clico aqui, ó, essa estrutura aqui é de uma pergunta. E aí eu vou repetir aqui a pergunta, porque ele vai ter só essa pergunta, tá, inicialmente. Aí eu tenho vários tipos de perguntas. Eu posso colocar que seja resposta aberta, ó, resposta curta, pode ser um parágrafo, uma resposta longa, pode ser de múltipla escolha, que é o que eu vou escolher, na verdade, pode ser uma caixa com seleções, pode ser uma lista suspensa, ó. Eu posso aqui dar uma opção de fazer um upload de arquivo, escala, ó, escala linear, pode ser uma data, um horário, então tem algumas opções. Eu vou escolher múltipla escolha, que é no que já está, ó, e ele já me dá aqui algumas sugestões, ó. Então eu vou dar opções de resposta, sim, não, e não, vou botar só sim ou não, não vou adicionar talvez não. Então nesse momento eu estou com um questionário que tem uma questão só já pronto. Então eu venho aqui, ó, e eu tenho algumas opções. Fazer com que eu possa visualizar como vai ser o questionário, ó. Então, por exemplo, vou colocar aqui que eu gostei. E enviar. Beleza. Então, já fiz o teste do questionário. Fecho aqui o teste. Se eu quiser fazer alguma configuração aqui, ó, né, ó, restringir aos usuários do Instituto Federal? Não, não quero que seja restrito. Limitar uma pessoa? Não, também não quero limitar. Editar após envio? Não. Ver gráfico do sumário e respostas de texto? Eu posso colocar já para deixar assim, né? Ó. E aqui eu posso botar essa opção, ó, coletar o e-mail das pessoas que estão respondendo. É interessante, porque aí você sabe quem respondeu alguma coisa, né? Então, apresentação, mostrar o link, ó, de outra resposta, e se eu quiser fazer alguma simulação de teste. Vou voltar aqui para o geral, salvar as modificações que eu fiz do questionário, e vou então agora enviar como link, né? Então eu quero enviar, eu posso enviar por e-mail, ó, aqui eu diria para o e-mail para que eu quero que responda, ou enviar como código para colocar numa página, tá, qualquer. Não, eu quero enviar como link, ó. Esse é o símbolo de um link. Aí eu quero que seja um link curtinho, menorzinho, tá? Então, ó, venho aqui, seleciono, né, dou um Ctrl C nesse link, ou um copiar, tá feito. Basicamente tá feito. Então eu venho aqui agora para vocês, ó, e mando o link para vocês. Aí peço para vocês responderem. Podem clicar nesse link aqui, ó, e responder sim ou não naquela pergunta lá. Aí eu já vou colocando aqui, ó, nas respostas, ó. Conforme vocês forem respondendo, clicando nesse link, já vai aparecer o resultado aqui na tela para vocês. Então comecem a responder aí, pessoal. Acesse o link aqui e responda. Todo mundo ouviu, tranquilo? Pronto, ó. Uma pessoa já respondeu. Olha aí, 2. Vamos lá, pessoal, vamos respondendo. Eu preciso ter aí pelo menos, no mínimo, 10 respostas aí de vocês. Cinco já. Faltando gente aí responder. Tem 8, pelo menos 8, né?
Daniel já respondeu. Tayane já respondeu. Rosângela tá aí, já respondeu, Rosângela? Tainara já respondeu. Luana já responderam. Valéria já respondeu, né? Devaldo já respondeu. Vamos voltar lá para ver. Pronto, 6 respostas. Tem 2 pessoas aí na aula dormindo. Então, é assim que a gente fica sabendo, tá? Quando a gente faz a interação dessa. Então, ó, imediatamente, conforme vão respondendo, ó, a gente já vê, ó, todo mundo respondeu sim, né? Que gostou. Você gostou do exemplo da ferramenta? Sim. Então, a gente já viu aqui, ó, online, ó. Pronto, 7 pessoas responderam. A gente já viu aqui online todo mundo que respondeu, inclusive os e-mails, ó, de todo mundo que respondeu. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de que essa é uma ferramenta muito boa e simples, né? Ela é bem simples mesmo, para você usar e interagindo com os alunos, com que os alunos podem responder, tá? Basicamente, a aula de hoje é isso, pessoal. Isso, eu vi lá o comentário dele, viu, Luane? Nesse caso, é desse jeito mesmo. Aí eu vou botar lá a gravação, se ele puder, ele assiste, né? Alguma parte lá. E aí agora, pessoal, alguém quer se pronunciar, quer falar alguma coisa? Vou comentar isso que a gente fez, respondeu. Tá tudo tranquilo? Pode falar, Luane. Professor, futuramente o senhor vai querer que a gente use alguma dessas ferramentas para fazer um trabalho ou vai ser só para a gente conhecer as ferramentas? Não, é justamente isso o que eu ia falar daqui a pouquinho, mas vou adiantar já então. O que é que eu vou pedir? Eu vou colocar o enunciado no AVA até amanhã de manhã. Dessa vez é até amanhã de manhã mesmo, porque tem que ser. Para vocês terem o prazo. O que é que acontece? Eu queria que vocês escolhessem dessas ferramentas aqui. Vai estar o vídeo lá também, tá? Entre hoje à noite e amanhã de manhã. Então vocês vão poder ler essas ferramentas, vão escolher uma a que vocês quiserem, e aí vocês vão fazer um vídeo de no mínimo 2 ou 3 minutos, no máximo quanto vocês quiserem, para fazerem juntos no YouTube sobre uma dessas ferramentas, tá? Então, eu já vou deixar aberto o prazo agora, porque a gente está na aula 6, a gente tem mais 4 aulas, ou seja, a gente tem quase um mês, né, na verdade, para vocês fazerem esse vídeo. Então, é bem tranquilo, escolhe em grupo, pode fazer 2, 3, não tem problema. 4 não, tá? Porque 4 já fica muita gente no grupo. Só se for uma emergência mesmo, mas o bom é no máximo 3. Se quiser fazer sozinho, faz, mas aí fica meio trabalhoso. E aí escolhe uma ferramenta dessa e aí no enunciado eu vou dizer o que é que eu quero. Eu quero que você fale da ferramenta, o que é que a ferramenta faz, basicamente, né? Qual é o objetivo da ferramenta e como você, como professor, vai poder usar essa ferramenta. Então, o vídeo é só para explicar essas 2 coisas, tá bom? Se todo mundo estiver tranquilo, aí não se preocupe não que eu vou colocar esse enunciado direitinho lá no AVA, na atividade. Todo mundo está tranquilo? Então, ó, se ninguém vai comentar nada agora, aí eu vou colocar, tá? Porque esse aí vai ser só o enunciado, tá? O local para colocar o link eu só vou colocar nas aulas para frente. Mas aí eu vou fazer hoje um questionáriozinho pequenininho ali com 2 ou 4 questões no máximo, para vocês responderem, né, a respeito do que foi a aula de hoje e também um pouco do que foi a aula passada, tá? Acho que serão 4 questões, por isso que vai ter da aula passada. Aí esse questionário, em vez de valer 10, ele vai valer 20. 10 para fechar a conta da nota passada, que era até sexta-feira, até segunda-feira passada, e 10 para frente, já começando as notas da segunda parte da nota agora. Tá bom? Tudo tranquilo? Fechou então, pessoal? Quem quiser se pronunciar, fale agora, se não. Então, eu agradeço a todos vocês a participação da aula. Viu? Espero que tenham passado uma Páscoa boa, né? Um feriado bom. Vou interromper a gravação.